Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 18, 23 e 24. O tema da mensagem é a gênese do casamento. Vamos ver o que diz a Bíblia. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Versículo 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Bota mais um pouquinho de som aqui para cima, vamos estar orando. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma noite, Senhor, pela terceira vez nessa semana de oração, estamos aqui ministrando, meu Pai, essas palestras, essas mensagens para fortalecer a família, para fortalecer o casamento. Toma a frente, Espírito Santo, e aplique essas verdades aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Podei-vos assentar para a glória de Deus. Quantos creem que essa palavra é de Deus? Dê uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. O livro de Gênesis, irmãos, ele é o livro dos inícios, ele é o livro dos princípios. Ele narra o princípio da criação, o princípio da humanidade, o princípio dos animais, o princípio dos peixes, das civilizações, da nação de Israel, e assim sucessivamente, do pecado, enfim. E nós podemos encontrar aqui, neste livro dos inícios, também a gênese do casamento. Por que nós queremos falar sobre a gênese do casamento? Porque muitas das vezes uma nação ou uma instituição, pode ser até uma igreja e até uma família, ela começa com certos princípios e ideologias, conceitos, e com o decorrer do tempo, esses princípios vão sendo perdidos e vão sendo deixados para trás. E chega o momento em que as pessoas que fazem parte desta instituição, ou nação, ou seja o que for, eles param e começam a dizem assim: nós estamos nos afastando dos princípios que nortearam o início da nossa organização. Nós estamos perdendo aquilo que era a nossa ideologia do princípio. Então a palavra de Deus vai dizer até mesmo lá no Apocalipse a uma das igrejas que ela deveria voltar ao primeiro amor, porque no decorrer do tempo o amor havia sido perdido, então tinha que voltar lá no início. Então nós vivemos em uma época de apostasia moral, tanto no mundo quanto nas igrejas. E quando a gente vai perdendo os valores, nós precisamos voltar lá no início e saber como é que foi lá no princípio, para nós podermos entender como é que tem que ser agora, e nós possamos restaurar as ideologias, os conceitos, e até mesmo haver uma renovação e um conserto daquilo que foi perdido. Por isso nós estamos falando hoje sobre a gênese do casamento. Muitas pessoas estão perdendo o conceito de o que é o casamento, o que é a família. Então vamos voltar lá no início, vamos ver quando esta instituição da família foi criada, quando essa instituição do casamento foi criada com quais princípios, foi criada com quais características.
e vamos analisar as nossas vidas dentro desta comparação, e vamos nortear as nossas famílias, os nossos casamentos e as nossas vidas sentimentais dentro destes princípios que foram apresentados por Deus desde o princípio. Quantos entenderam isso? Diga glória a Jesus. Quais seriam então as características desse casamento primitivo? A primeira característica é que o casamento primitivo foi concedido por Deus como remédio ou cura para a solidão. Perceba que no versículo 18, a Bíblia vai dizer, em Gênesis capítulo 2, que Deus criou os céus, criou a terra, criou os peixes, criou as aves, criou os animais, as florestas, e agora Ele criou o homem, Adão, mas ainda não havia criado a mulher. E a Bíblia diz no versículo 18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Portanto, é possível nós enxergarmos aqui uma figura de um homem que estava entristecido, ou até mesmo sofrendo, porque estava vivendo em solidão. Deus então vai prover, é a Bíblia quem está dizendo, não é bom que o homem esteja só, ou não é bom que ele viva em solidão. E a solidão é um problema muito sério, e é um problema muito grave. As pessoas que sofrem de solidão tentam resolver este problema de várias maneiras ilícitas, mas hoje aqui nós estamos aprendendo que o remédio para a solidão já foi criado por Deus há 6.000 anos atrás, que foi o casamento. Deus criou o casamento para curar o homem de uma doença chamada a solidão. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. E foi a partir dessa constatação desta solidão é que Deus vai criar a mulher para colocá-la como uma companhia para o homem, assim sendo marido e mulher. Perceba que esta palavra só, Deus viu que o homem estava só. Essa palavra só, ela vem do hebraico bad, B-A-D, bad, significa sozinho, por si mesmo, solitário. Ou seja, o homem, quando vive em solidão, ele está por si mesmo. Ele não tem ninguém que o auxilie a carregar o peso da vida, a carregar o peso dos problemas. Ele precisa de alguém para fazer esta balança aí, ficar na medida certa, controlar o peso um pouquinho para lá e um pouquinho para cá, e assim sucessivamente. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. A solidão não se cura com cachaça, a solidão não se cura com jogatina, a solidão não se cura com sites de relacionamento. Aleluia, a Bíblia diz que o remédio para a solidão é a família, é o casamento. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Louvado seja Deus. Quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, este termo bad, que significa só, que o homem estava só, quando este termo aparece em outras partes das Escrituras Sagradas, ele traz um contexto de sofrimento, ele traz um contexto de aflição, porque a solidão, ela traz o sofrimento, ela traz o peso, ela traz o silêncio mortal dentro do coração, porque o homem foi feito para se interrelacionar e interagir. Quantos estão entendendo isso? Diga glórias a Deus. Eu vou apresentar para você algumas pesquisas científicas na área médica que foram feitas a respeito deste mal chamado a solidão. Por exemplo, a pesquisa constatou que pessoas solitárias têm a expectativa de vida diminuída. Muitas das vezes a gente percebe até mesmo quando um casal de ancião, um falece, o outro não dura muito tempo. Isso aconteceu na minha família. Isso acontece muitas das vezes quando aquela pessoa vivia ali em compartilhamento,
com o seu cônjuge, e de repente esse cônjuge não está mais ali, e como os filhos já se criaram, já estão casados, não tem mais ninguém na casa, a pessoa fica sozinha. Muitas das vezes a expectativa de vida dele diminui devido a esta solidão. Isso é uma constatação científica. Segundo lugar, a solidão, segundo as pesquisas na área médica, chegou-se à constatação, isto aqui é ciência, não estou falando ainda da Bíblia, ciência, a solidão é tão prejudicial para a saúde quanto fumar 15 cigarros por dia ou ser um alcoólatra. Perceba aquilo que estava acontecendo, o contexto do sofrimento, da solidão que estava ali diante desta situação em que as Escrituras estão abordando. A ciência também constatou que cuidar de alguém nos faz cuidar melhor de nós mesmos. Em outras palavras, quando a pessoa vive em solidão, ela até mesmo relaxa do próprio cuidado de si mesmo, e assim sucessivamente. Em quarto lugar, quando a ciência também constatou o seguinte: quando explodiu a tecnologia e foram criados vários sites de relacionamento, Facebook, MSN e WhatsApp, e internet e todas essas coisas, televisão e todas essas coisas, criou-se uma expectativa de que, através destes sites de relacionamento, o problema da solidão no século 21 seria menoscabado, seria diminuído ou até mesmo resolvido. Porém, a ciência constatou exatamente o contrário, que após serem criadas essas tecnologias de site de relacionamento, as pessoas continuam ainda mais solitárias, as pessoas continuam se sentindo ainda mais sozinhas, e hoje o que acontece é até mesmo dentro da família, haverem 4, 5 membros, ninguém fala um com o outro e todo mundo está com a cara no celular mexendo horas e horas e mais horas. O problema da solidão aumentou. São constatações científicas, mas por que isso? Porque a tecnologia é uma solução do homem, é o 666 que é o número do homem, mas o número de Deus é o 777. 666 é a tecnologia, 777 é a família que Deus criou para que o homem fosse feliz e a sua mulher. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, na América, e constatou-se um dado alarmante, de que 50% da população americana sofre de solidão, vive em solidão ou se sente solitária. Isto é um dado alarmante, não é 10%, não é 5%, a metade da população dos Estados Unidos, uma das maiores nações do mundo, se sente em solidão ou vive em solidão. Esta palavra abade, que está aqui em Gênesis capítulo 2 e no versículo 18, ela aparece também em um contexto de alguém que está exposto ao perigo e é fragilizado, porque quando o adversário ou os adversários intentam mal contra alguém, se esta pessoa está acompanhada, ele se ressente mais, mas se esta pessoa está sozinha, o inimigo tem maior força e até mesmo ousadia para atacar esta pessoa. Portanto, nós estamos falando num contexto tanto físico como também num contexto espiritual. Nós encontramos também na Bíblia sobre o contexto da solidão, em que ela traz um certo tipo de constrangimento sobre aqueles que não conseguiram constituir uma família e não conseguiram constituir um relacionamento.
Nós sabemos muito bem que há muitas pessoas que gostariam de ter uma família e gostariam de ter um relacionamento estável. Nós percebemos, por exemplo, na experiência, você não precisa ser pastor e nem profeta e nem mesmo um cientista e nem trabalhar no Ibope, mas você percebe na experiência da vida que nós temos moças, meninas jovens, homens jovens que lutam para conseguir a felicidade no relacionamento sentimental. Eles querem ser felizes, eles querem encontrar a sua cara metade, eles querem encontrar uma pessoa para ter um relacionamento duradouro, mas simplesmente há uma barreira. Eles não conseguem alcançar esta vitória, eles não conseguem chegar a um altar para dizer sim para o noivo e o noivo dizer sim para a noiva e constituírem uma família. Quantas pessoas, moças, rapazes, até formosos, bonitos, não conseguem parar com ninguém. Você deve conhecer alguém com essas características. Começa a namorar um, não dá certo, para. Começa a namorar outro, não dá certo, para. Começa a namorar outro, não dá certo, para. E assim a coisa vai. E muitas das vezes não é porque esta pessoa é leviana, porque simplesmente há uma barreira. Se levantam barreiras espirituais, demônios que não querem deixar essa pessoa ser feliz e alcançar este compartilhamento do amor e de um relacionamento sentimental e de um relacionamento conjugal. Quando isto acontece, ocorre uma frustração, e você sabe que isso que nós estamos falando é verdade, haja vista do sucesso que tem na internet, nas rádios, quando se fazem correios de amor, e muitas pessoas põem no Facebook, ligue para o telefone tal, para conhecer uma pessoa nova. Isso aí é uma máquina de fazer dinheiro, porque há tantas pessoas em solidão procurando alguém e não conseguem encontrar a felicidade para as suas vidas. Então, quando isto acontece, há uma frustração. É como se esta pessoa, o seu coração vedasse. É como se esta pessoa, na verdade, ficasse frustrada e se sentisse constrangida, porque ela começa a pensar: todo mundo casou, eu não consigo casar. Todo mundo namora, eu não consigo ter uma felicidade em um relacionamento. E Satanás começa a atuar na mente da pessoa. Satanás começa a atuar e a pessoa começa a achar: acho que eu sou muito feio, eu acho que eu não consigo ninguém porque eu sou assim, eu tenho esse problema, eu tenho outro problema. E na verdade não é nada disso, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra as forças espirituais do mal. É um diabo que está amarrando a vida dessa pessoa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. E quando há essa frustração, então vem essa solidão, então vem esse constrangimento, e esta pessoa agora, ela começa a buscar subterfúgios para tentar saciar a sua fome por um relacionamento. E aí que ela começa a buscar em lugares que não deve buscar, nas baladas, nas noitadas, e começa então Satanás ali a agir na vida dessa pessoa, um espírito da pombagira, e esta pessoa fica à mercê das obras do diabo. E quantas pessoas são derrotadas, e nós vemos quantos crimes passionais acontecem, porque pessoas têm problemas de solidão e querem curar a solidão de qualquer maneira, sem buscar o Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você esta noite, que você é um felizardo por ter entrado pelas portas da casa de Deus, porque eu quero cobrir você por um manto sagrado nessa noite. E como profeta eu profetizo que diabo nenhum vai tocar na tua vida sentimental, que demônio nenhum vai impedir que você tenha felicidade, porque Deus vai abrir uma porta, porque Deus vai te conduzir aquilo que você precisa. A Bíblia diz que o Senhor suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus na terra.
Quantos creem, levante a sua mão e glorifique a Deus. Aleluias. Portanto, a Bíblia vai especificar claramente diante de nós nessa noite que Deus, ao ver Adão sofrendo através de uma solidão em que ele estava ali com toda a terra, com toda a criação, mas ele não era completo, ele não era feliz, o mundo inteiro estava na mão dele, mas alguma coisa está faltando, e Deus disse para ele: eu vou acabar com esse sofrimento de Adão, eu vou criar a ele uma solução. Que foi que Deus fez? Deus criou para ele o casamento, Deus fez para ele uma mulher, Deus fez para ele um relacionamento. Eu quero dizer para você, Deus sabe da tua necessidade, Deus sabe da minha necessidade, Ele vai trazer para você o que você precisa. Não deixa o diabo te apressar, não, não deixa o diabo te precipitar, não. Espera aí um pouquinho, a tua vitória virá. Aleluias. A Bíblia vai dizer no livro de Eclesiastes que o Senhor proveu esta cura, e Deus mostra que esta cura é total, porque muitas são as vantagens de uma pessoa que consegue um relacionamento. A Bíblia diz que aquele que alcança um relacionamento, uma mulher, um homem que seja de Deus para a sua vida, é uma excelente conquista, é uma grande conquista. Louvado seja Deus se for na direção do Senhor. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 4 versículo 9: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Eu começo a entender que o casamento, ele traz várias recompensas para a vida de uma pessoa, inclusive dentro de um contexto de prosperidade. A Bíblia está dizendo que se for dois é melhor do que um, porque o trabalho tem maior recompensa, o salário é maior. As pesquisas apontam para o fato de que o solteiro tem muito maior dificuldade de prosperar, porque ele não tem compromisso com família. Do jeito que o dinheiro entra, o dinheiro sai. Ele não faz questão de nada, porque ele não tem nenhuma responsabilidade. Mas quando ele casa, quando ele tem filhos, quando ele tem uma família, ele concentra a sua renda para a sua família, e a sua possibilidade de prosperar é maior, é maior. Ai, a sábia canta lá. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes 4:10: porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Ai, meu Deus, eu sinto a presença dele aqui. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Quando a pessoa é sozinha, quando vem a luta da vida, não tem ninguém para chorar no ombro, não tem ninguém para compartilhar a sua dor. Quantas das vezes nós temos um problema que está corroendo o nosso coração, e nós não conseguimos contar para ninguém, e nós não conseguimos falar para ninguém. Mas aquele que tem um cônjuge, aquele que tem a sua esposa, que tem o seu marido, tem alguém para desabafar, tem alguém para conversar, tem alguém para dividir a dor. A Bíblia diz: melhor é ser dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Marido, Deus te botou do lado dessa mulher, não é para você derrubar ela, e nem para pisar nela quando ela cair. Quando ela cair, pega na mão dela, levanta ela. Ai, a eu vejo a mão de Deus essa noite movendo as famílias aqui neste lugar. Eu vejo a mão de Deus nesta noite movendo casamentos neste lugar. Eu vejo anjos de Deus passeando no meio da igreja. Ele vai te tocar hoje, ele vai te tocar hoje, ele vai tocar no teu casamento hoje. O teu casamento não vai ficar do jeito que estava quando você entrou. Hoje tu vai sair daqui melhor, 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 melhor. Eu vou deixar só quem acredita adorar. Eu vou deixar só quem acredita, só quem recebe. Levanta a mão e dá glória.
Ramá. Segura aí. Ramacandarábia. Segura aí, tu já vai soltar esse mistério aí, ó. Porque agora vai descer. Ai, 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 Jesus, que é isso? Cadê o glória a Deus da igreja? Será que o frio está travando na tua boca? Ai, 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 ai. Segura aí que tu vai destravar e sair gostoso. Porque o que eu vou falar aqui agora, meu irmão, o capeta que estava na vida de muito crente vai cair por terra. Porque se ele não cai por terra com a espada da palavra, nada mais vai tirar ele da tua vida. Eu não tenho aqui para te oferecer uma propaganda enganosa essa noite, de que dentro de 3 horas o seu amor vai voltar. Mas eu tenho aqui uma coisa para dizer: a espada de Deus está aqui, e a espada de Deus é a palavra, e a palavra vai entrar hoje na tua vida. Segura aí, rabacanta. Nós falamos aqui sobre pessoas que muitas das vezes até mesmo podem se sentir constrangidas pelo fato de que batem cabeça para lá e para cá e não conseguem alcançar a vitória, não conseguem ter o sucesso na sua vida sentimental. Algumas dessas pessoas podem até serem levianas, mas outras não são. São pessoas de bem, são pessoas que, sendo crente ou não, são pessoas de caráter, são pessoas de família, mas por mais que eles perseguem, aleluia, a vitória, aleluia, no relacionamento, elas querem formar uma família, eles têm sonho de entrar pela porta da igreja, a levar a Sarábia, e de ter um casamento honrado, e de ter os seus filhos, mas parece que tem uma barreira, mas parece que tem uma macumba que está amarrando a vida dele, a vida dela. E nós sabemos que muitas das vezes no mundo, quando a pessoa namora alguém que não é de Deus, muitas das vezes aquele que é preterido faz uma amarração para que aquela pessoa não seja feliz. Ele diz: não foi minha, não vai ser de ninguém, não foi meu, não vai ser de ninguém. Nós sabemos, aleluia, nós somos estruturados, diácono Felipe, nós não somos crianças e nem neófitos. Nós sabemos muito bem que Satanás tem o seu poder, nós sabemos muito bem que o diabo possui certo poder, e muitas das vezes essa pessoa luta, e muitas das vezes até mesmo na igreja parece que há uma dificuldade, parece que há uma barreira. Mas agora eu vou dizer para você uma coisa aqui: Eminácia Comanaia, Rebanaraça. Quando eu falar aqui, você vai pular do banco e vai pegar. Sabe qual é a cura para esse negócio aí? Sabe onde está a solução para o teu problema? A Bíblia está dizendo, tampa o ouvido aí, demônio, para não ouvir. Salmo 68, versículo 6: Deus faz que o solitário viva em família. É Deus que vai fazer, 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 é Deus que vai fazer. Cadê o glória? Cadê o glória? Ele vai levantar a tua vida sentimental. Ele vai levantar, ele vai levantar, ele vai levantar. Cadê o glória? 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 Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar. Deus está mandando dizer: prepara a festa aí, meu filho, prepara a festa aí, minha filha. Se crer verá a glória, se crer verá a glória, se crer verá a glória. Aquele que bate a porta se abre, aquele que busca encontra, aquele que pede recebe. A Bíblia diz que Deus faz o solitário viver em família. É Ele que vai quebrar o jugo, é Ele que vai jogar macumba por terra, é Ele que vai fazer o teu casamento triunfar. Agora, agora, agora. Abre a boca para adorar, abre a boca para adorar. Dá glória a Deus aí, crente preguiçoso.
Deus faz que o solitário viva em família. E isso se cumpriu na vida de Adão, porque ele estava lá sozinho. E Deus falou: não vou deixar ele sozinho, não, vou criar uma forma de tirá-lo dessa solidão. Glórias a Deus. E essa é a bênção que o Deus quer dar para a família. Aleluias. O que é o casamento? Vamos voltar lá no início, a gênese do casamento. O casamento foi dado para uma cura, para um remédio para a solidão, para que esses males... Engraçado que todas essas constatações das pesquisas científicas que foram feitas, a Bíblia já sabia de tudo isso desde lá atrás. Porque o Senhor Jesus, Ele sempre chega primeiro. Quantos entendem isso? Levante a sua mão e glorifique a Deus. Aleluia. A segunda constatação da gênese do casamento é que o casamento primitivo, no casamento primitivo, a submissão da mulher estava implícita. Existe uma briga, existe um movimento chamado feminista, que não é eclesiástico, mas é mundano, não nasceu na igreja, que visa igualar homem e mulher. Eu acredito que se um gerente homem ganha determinado salário, a gerente mulher deve ganhar a mesma coisa. Mas dentro do lar existe uma hierarquia, em que o marido é o cabeça e a mulher deve ser submissa ao seu marido. E o marido deve usar esta liderança, debaixo da liderança do que é cabeça dele, que é Cristo, como nós estávamos falando ontem aqui. Isso é uma hierarquia determinada por Deus e ninguém pode mudar isso. Deus colocou o homem para ser o líder e colocou a mulher para ser auxiliadora do líder. A Bíblia vai dizer em Gênesis, no capítulo 2 e versículo 18: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora ou uma adjutora que esteja como que diante dele. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Portanto, é preciso entender que lá no início, esta submissão da mulher e esta liderança do homem já estava implícita. Estava o quê? Implícita. Como, pastor? Por vários fatores. Número 1, o homem foi criado primeiro e depois foi criada a mulher. Então isso é uma ordem. O homem foi criado primeiro, o líder, e a sua auxiliadora depois. Número 2, o homem pôs nomes nos animais. A Bíblia diz, a mulher nem existia ainda. Deus chamou Adão e falou: olha aqui os animais, coloque o nome nos animais. E isto traz uma interpretação do papel de liderança do homem. A ele foi dado o direito de colocar o nome nos animais que haviam sobre a face da terra. São indícios desta liderança que estava implícita no início do casamento, no livro de Gênesis. O filósofo judeu que conviveu na mesma época de Cristo, chamado Filon, analisando esse texto da Bíblia em que Deus falou para Adão dar o nome aos animais, ele disse o seguinte: Deus havia feito do homem seu tenente e o chefe de todo o resto da criação. Cabia-lhe nomear cada um dos seus subordinados, como foi citado no livro de André Churac, página 53. Portanto, o entendimento é que esta ação de Adão colocar o nome nos animais reflete uma posição de liderança para a qual Deus chamou o homem para exercer. E ele depois disse: dominarás sobre as aves, dominarás sobre os peixes e dominarás sobre os animais. Aleluia! Deus colocou o homem para dominar, para ser o líder. É o que está implícito. Porque na hora que você tentar lutar nessa gangorra por uma busca de poder que acontece dentro das famílias, incitado por Satanás, porque os filhos querem mandar, as mulheres querem mandar, os maridos querem mandar, há uma crise de identidade,
Há uma luta pelo poder dentro da família, incitada por Satanás. Mas se você voltar comigo lá no início e entender como foi no princípio que Deus estabeleceu, você vai entender a ordem de Deus e você vai poder alcançar a felicidade dentro daquilo que Deus chamou para você ser e para você fazer. Se Deus deu a liderança para o homem, deixa ele liderar. Não luta contra Deus, não luta contra a palavra. Marido, se Deus fez você para liderar, não dê esta responsabilidade para a sua esposa, porque Deus não deu para ela, Deus deu para você. Agora não use dessa liderança para pisar na sua mulher, para xingar a sua mulher, para fazer ela de escrava. Use essa liderança, como diz a Bíblia, como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Aleluia, suporte os erros da sua esposa. É o que a Bíblia está dizendo, é a gênese do casamento. Outro indício desta submissão que está implícita é que a mulher foi criada a partir da costela de Adão e não o contrário. Não foi o homem que saiu da costela de Eva, mas foi Eva que saiu da costela de Adão. O que isso indica, pastor? Indica uma hierarquia. O próprio apóstolo Paulo corrobora essa interpretação na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 8 e 9. Paulo diz assim: porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão, o homem, não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Por causa, por quê? Porque o homem estava lá em solidão e Deus falou: eu tenho que dar uma companhia para Adão. Então fez a mulher para ser uma auxiliadora, para estar ao lado de Adão. São indicações que deixam implícita outra coisa. Após o pecado de Adão e Eva, o Senhor falou para Eva: a tua vontade será para o teu marido. O que significa isso? Aquilo que estava implícito antes do pecado se tornou explícito após o pecado. E nas epístolas do Novo Testamento, em vários textos, a Bíblia vai dizer que as mulheres devem ser sujeitas aos seus maridos e devem ser submissas aos seus maridos como ao Senhor. Ou seja, submissão da mulher ao marido é a mesma coisa de estar obedecendo a Cristo. Quando não faz isso, está se rebelando contra o Cristo ao qual você diz que serve e diz que é tudo na sua vida. É preciso entender a palavra de Deus para que o diabo seja vencido e as nossas famílias sejam vencedoras. Quantos estão entendendo isso? Diga glórias a Deus. Porém é preciso também dizer nesta noite que esta submissão não é passiva, mas ativa. Diga assim: não é passiva, mas ativa. Ou seja, esta submissão não significa que a esposa deve ser uma mosca morta, vamos usar um termo de um linguajar moderno. Não significa que a esposa deve baixar a cabeça e ficar calada e ficar lá igual uma estátua, para lá e para cá, igual um robô. Vai para ali, vai. Não. É uma submissão ativa. O que significa uma submissão ativa? Uma submissão de importância, uma auxiliadora de proeminência. Porque esse termo, far-lhe-ei uma adjutora ou auxiliadora, vem do hebraico neged, que significa defronte, ao lado de, diante de, alguém que tem proeminência e visibilidade. Ou seja, esta auxiliadora não é uma pessoa que fica atrás do marido, mas é uma pessoa que fica ao lado do marido, defronte ao marido. Significa que quando a esposa sabe ser aquilo que a Bíblia diz que ela tem que ser, ela se torna então proeminente. Agora, quando ela quer ser o que Deus não mandou ela ser, aí ela fere as escrituras e a coisa dá errado e o diabo toma a frente para acabar com tudo. Então a importância de cada um de nós é reconhecer o seu lugar, entendendo que Lúcifer não estava satisfeito com a sua posição e queria ser mais. E quando a gente não está satisfeito com a nossa posição e quer ser mais do que a gente tem que ser, a gente está fazendo a mesma coisa que esse indigente.
Tem que ter cuidado. A mesma coisa é o marido. A Bíblia diz que ele é o cabeça da mulher, mas que Cristo é o cabeça do marido. Então o marido não é o Deus da mulher, ele é o cabeça. Ele tem que entender que Cristo é o cabeça dele. Então não é ele que manda sozinho, ele é cabeça desde que ele entenda que há um cabeça acima dele, que ele tem que usar essa liderança conforme a consentimento daquele que está acima dele. Quantos entendem? Diga glórias a Deus. É um termo que significa proeminência, visibilidade. Então é uma submissão ativa, participativa. Significa que a mulher pode dar opiniões, conversar com o marido. Vamos fazer assim, meu filho, o que você acha? Vamos fazer. Ou seja, é uma participação ativa. Eu dei o exemplo aqui essa semana de Abraão e Sara, que Sara é citada como exemplo para toda mulher cristã, de uma esposa submissa ao marido. Mas quando houve um problema com Ismael e com Agar, Sara virou para Abraão e falou: essa escrava não vai herdar com meu filho nessa casa, manda ela embora. E Abraão não queria mandar, porque Ismael era filho dele com a escrava. E aí Deus interviu e falou: deixa, faz o que ela está falando, porque eu vou fazer de Ismael um grande povo, mas tem que separar, senão vai dar problema. Você vê uma hierarquia funcionando. Sara não mandou a escrava embora, ela pediu para Abraão mandar. Abraão não queria fazer, mas ele tinha um cabeça que era Deus, acima dele, Deus falando: pode fazer, que é da minha parte. Então ele foi e obedeceu. Ele não disse: não, eu sou marido, eu não vou deixar, vou mandar o meu filho para o deserto. Não, ele obedeceu o cabeça. Então isto é o que Deus, é a harmonia que tem que haver no lar, é a harmonia que tem que haver no casamento. Vamos voltar a Gênesis, vamos voltar ao início, vamos fazer como está a célula matriz, porque assim nós vamos fortalecer as famílias e vai dar certo. Quantos estão entendendo? Diga glórias a Deus. E agora eu vou terminar a mensagem. A terceira característica do casamento primitivo, do casamento original, é que o casamento original foi feito para ser indestrutível. Ou em outras palavras, a indestrutibilidade do casamento. Aonde está isso, pastor? Você pode ver no livro de Gênesis, que nós acabamos de ler, no capítulo 2, e no versículo 24, você vai perceber: portanto deixará o varão ou o homem o seu pai e a sua mãe, e se apegará à sua mulher, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Então a Bíblia está dizendo que esse casamento que Deus criou, que o homem vai se separar do seu pai e da sua mãe, e ele vai se apegar à sua mulher. Ele vai se apegar. O que significa esse se apegar? Este verbo vem do hebraico badak, que significa agarrar, fixar, cravar, firmar-se, prender. Significa que o casamento, neste relacionamento entre o homem e uma mulher, é feita uma obra de uma junção que não foi feita para se desfazer. É uma prisão, um agarrar-se, um firmar-se ao relacionamento, ao matrimônio. A Bíblia diz: digno de honra é o matrimônio, bem como leito sem mácula, mas os adúlteros e os impuros Deus os julgará. Casamento não foi feito para se desfazer. Casamento não é como as estrelas da televisão, que se casam de 3 em 3 meses, que se casam de 6 em 6 meses. Casamento não é como uma peça de roupa, que você vai chegar em casa hoje, vai tirar uma e amanhã coloca outra. Não! Casamento é um só e é para a vida inteira. É o ensinamento da palavra. Deus quer fortalecer a família, porque qualquer problema que tem, o Satanás vem no ouvido e já mostra para esse cônjuge que a solução é separar. Não é a solução. Entenda, ouça a voz de Deus, ouça a palavra de Deus. Não faça, aleluia, desta maneira. A Bíblia está dizendo: deixará o seu pai e a sua mãe, e se agarrará à sua mulher, para não soltar mais.
Bíblia diz que serão os dois uma só carne. Entenda, a Bíblia está falando que existem duas substâncias heterogêneas, o homem e a mulher, mas quando eles se unem através do relacionamento íntimo e do casamento, a Bíblia diz que eles se tornam uma só carne, ou seja, aquilo que era heterogêneo se tornou homogêneo. Agora não são mais duas carnes. É como você pega uma pera, uma maçã, uma banana, e você pega aveia, e você pega Neston, e você pega outras coisas. Cada substância heterogênea você joga no liquidificador e bate, já não pode mais separar. É uma coisa só, é uma coisa só, é uma coisa só, é uma coisa só. Ei! Eu não posso ser leviano de subir em cima de um púlpito e pregar mentira. Eu preciso ser fiel, porque eu quero entrar no céu. A indestrutibilidade. Casamento não foi feito para se acabar. Casamento foi feito para ir até o fim. Aleluia. Tá bom, vai adiante. Tá ruim, vai adiante. Tá fácil, vai adiante. Tá difícil, vai adiante. Mas vai até o fim, porque Deus vai garantir a vitória. Eu não acredito que uma pessoa que fica do lado de Deus vá perder. Não acredito nisso. É interessante que a Bíblia usa algumas analogias que nos deixam perplexos e nos fazem prostrar perante as Escrituras como o livro de Deus. Porque esse termo badak, ele tem uma palavra cognata no hebraico chamada bedek. E essa palavra bedek que aparece em Isaías 41:7, ela tem uma conotação ou uma denotação de solda. Solda. Sabe o que é uma solda? Nunca viu ninguém soldar nada? O que é uma solda? É quando você pega dois metais separados, e aí pega aquele maçarico a uma alta temperatura e e aí você funde os dois, pum! Aquilo está agarrado para não soltar mais. Ninguém faz uma solda para quebrar depois. A Bíblia está dizendo que esse agarrar-se, esse apegar-se a uma solda quente que não pode ser destravada. Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Algo feito para não soltar. A ciência da soldagem é muito utilizada no mundo moderno, na metalurgia, na indústria naval, na indústria civil. É usado principalmente para soldar estruturas metálicas de pontes, diques e estruturas poderosíssimas. Para fazer essas pontes são feitas soldagens poderosas. E essas soldagens são feitas porque não podem quebrar, porque não podem ceder, pelo seguinte motivo: porque se você colocar uma estrutura de uma ponte e esta solda não funcionar, e esta solda quebrar, e esse metal quebrar, tudo que está em cima vai desabar em cima da estrutura. Quem começou a entender o que Deus está falando na sua vida, levanta a tua mão para dar glória a Deus. O diabo vai lutar para acabar com o teu casamento. Ele vai lutar para acabar com o teu relacionamento, porque o diabo sabe que tem muita coisa em jogo. O diabo sabe que tem vidas em jogo. Ele sabe que tem sentimentos em jogo. Ele sabe que tem muitas pessoas em jogo. Ao mundo espiritual, ao reino de Deus. Ele sabe que se essa solda quebrar, se esse metal despedaçar, vai desabar tudo na cabeça, e todos vão sair feridos, machucados e destruídos. Nunca aconteceu
aconteceu de uma estrutura, de uma ponte, de um prédio quebrar e haver um desabamento sem que houvesse uma grande destruição. E muitas das vezes as criancinhas são as que saem mais perdendo. Porque pesquisas constataram que crianças que se tornaram jovens e entraram na puberdade e entraram para a vida de pequenos crimes e para o tráfico, foram feitas pesquisas em que a maioria daqueles jovens tinha uma coisa em comum: na sua infância os seus pais se divorciaram e eles perderam a referência, eles perderam o metal fundido na solda e agora estavam com as suas vidas desvirtuadas. E você vai pagar o preço por esta criança que foi destruída. Porque a Bíblia diz: ai daquele que fizer tropeçar um desses meus pequeninos. Melhor que se lançasse ao mar com uma pedra amarrada ao pescoço. Porque os seus anjos estão constantemente à direita de meu Pai. Nunca viole uma criança. Porque é uma faca que vai mais fundo no ser de Deus. E Ele não deixará que passe despercebido. A indestrutibilidade do casamento. Agarrar-se à sua mulher e não é mais duas carnes, se tornou agora uma carne. E eu digo para você que quem entrar no meio disso aí, quem meter a mão no meio disso aí, vai se dar mal. Porque não se viola as leis de Deus e se fica impune. Foi feita uma pergunta a Jesus, e agora eu estou falando de Jesus. E quando Jesus fala: cale-se, cale-se o homem, cale-se a filosofia, cale-se o mundo, cale-se o inferno, Jesus está falando. Perguntaram para Jesus: eu posso me divorciar da minha esposa? Eu posso dar a ela uma carta de desquite? Uma carta de separação? Glória a Deus. Primeiramente Jesus falou assim: vocês não viram o que foi desde o princípio? Nós estamos vendo o que? A gênese do casamento. Olha lá para o princípio, vê como é que foi no princípio. Mas Moisés deu carta de divórcio. Jesus falou assim: não foi assim desde o princípio. Olhe para o princípio. Mas Moisés deu carta de divórcio, mas o pastor não sei quem falou. Jesus falou: eu não sou Moisés, eu não sou pastor, o meu nome é Jesus de Nazaré. Jesus disse, é como se eu visse Jesus falando: eu não tenho nada com Moisés, eu não tenho nada com os homens, eu sou a palavra viva, o verbo vivo de Deus. E Jesus respondeu para aquelas pessoas: por isso deixará o homem o seu pai. Ele disse, versículo 6, para você entender melhor: porém desde o princípio da criação Deus os fez macho e fêmea. Marcos 10, a partir do versículo 6. Por isso deixará o homem seu pai. Jesus está interpretando a gênese do casamento. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Até aqui Jesus não falou nada novo. Ele repetiu tudo que estava no Gênesis. Ele repetiu tudo que nós acabamos de ler no capítulo 2 de Gênesis. Só que agora é que está a questão. Porque depois que Jesus, aleluia, ele repete o que estava escrito em Gênesis, ele acrescenta algo mais que não estava lá. Quando ele diz, aleluia, essas frases que estavam em Gênesis, ele continua no versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, o homem não o separe. Oh, levanta
Levanta a tua mão para dar glória a Deus. Levante a tua mão para lá. Casamento não é coisa do homem. Casamento não é brincadeira. Casamento tem a mão de Deus. Foi Deus que uniu. E quem botar a mão nesse negócio vai pagar preço. Vai pagar preço. Aleluia. Aleluia. Pastor, mas eu casei na macumba. Pastor, mas eu casei com a benção do Exu. Mas eu casei lá na idolatria, no Buda, não sei lá o que. Quero dizer para você que Deus não tem nada com religião humana. Deus não tem nada com macumba. Deus não tem nada com budista. Deus não tem nada com religiões e invenções do homem. Ele tem com a sua palavra. Ele criou o homem, ele criou a mulher. O macumbeiro foi Deus que criou. O budista foi Deus que criou. E ele disse que quando o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, foi Deus que uniu, foi Deus que fez essa união. Isso aí é conversa fiada. O que Deus uniu, não separe o homem. O que foi que Deus uniu? A instituição do casamento. Quando o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, seja em qualquer religião, seja um ateu, seja quem for, essa pessoa, rico, pobre, erudito, semi-analfabeto, seja ele quem for, quando ele se une, é Deus que está unindo pela sua palavra, pela sua ordenança. Amém? Aleluias. Agarrar significa fidelidade. Josué capítulo 23, versículo 12 e 13. Badak. O que é agarrar-se à sua mulher? Ser fiel a ela. Eu me agarrei, não posso me agarrar com outra. Ah, mas tem uma moça linda, parece a Marilyn Monroe. É muita areia para o meu caminhão. É por isso que vai afundar, vai acabar com o caminhão. O peso é grande demais. Você tem a tua mulher para você dormir com ela, para você se alegrar com ela, para você desfrutar de todos os prazeres legais que a palavra de Deus te dá. O amor, a cumplicidade, o relacionamento, a fidelidade. Para que você vai sujar a tua vida desse jeito? Por que tu vai botar porcaria no meio daquilo que está limpo? Fidelidade. Agarrar-se à sua mulher. Agarra ela, não agarra outra. Agarra o teu marido, não agarra outro. Porque vai dar confusão. Vai dar problema. Hebraico Badak. Segundo os etimologistas, esta palavra Badak, que é agarrar-se, significa emendar ou reparar uma brecha. Que brecha é essa? Quando eu andava em solidão, quando eu andava sofrendo porque não tinha uma cúmplice do meu lado, quando eu andava pecando porque não tinha um relacionamento de responsabilidade e me prostituía. Eu fechei a brecha quando eu me agarrei à minha mulher. Eu fechei a brecha quando você fechou a brecha quando agarrou o seu marido. Deus te deu esse marido para que você não ande em pecado. Sabe o que é emendar ou reparar uma brecha? A brecha é o pecado. A brecha é por onde o diabo entra. E a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Quando a Bíblia diz que agarrar-se à sua mulher é como emendar ou reparar uma brecha, está dizendo que a destruição do casamento é o equivalente a estourar uma brecha que já havia sido reparada. Meu irmão, reparou a brecha, consertou, emendou. Não vai abrir uma rotura de novo. Para quê? Voltar para o sofrimento, voltar para a destruição, voltar para o pecado. Não faça isso. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe e agarrar-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Quantos recebem essa palavra para a sua vida nessa noite?
Quantos recebem essa palavra para a sua vida nessa noite? Quantos querem que Deus faça do teu casamento, aleluia, uma bênção, motivo de alegria, motivo de prazer, felicidade? Levante a sua mão, fique de pé, aleluias. Fique de pé.